Para descrevermos o lançamento horizontal, vamos iniciar colocando alguns conceitos em relação à composição de movimentos. Conceitos esses que serão de fundamental importância, né, para o entendimento de questões que virão a seguir. Movimentos compostos são aqueles que ocorrem simultaneamente em direções diferentes e percebidos como um único movimento. Movimentos independentes são aqueles que ocorrem simultaneamente, mas um não interfira na realização do outro. Para entendermos, né, esses conceitos falados até aqui, vamos citar alguns exemplos. Então imagine no exemplo 1, um barco que sai perpendicularmente às margens de um rio e simultaneamente ele é arrastado pela correnteza. Então esse é um exemplo que ocorrem dois movimentos simultâneos independentes. Um desses movimentos é em relação à margem, o outro é em relação à velocidade aqui da correnteza. Se colocarmos um observador olhando a travessia desse barco, embora, né, o barco perpendicularmente à frente do barco aponte para outra margem, mas o observador verá um movimento em diagonal, de tal modo que ele parte de um ponto, né, da margem e atinge a margem oposta em um outro ponto rio abaixo. Um segundo exemplo, né, que podemos citar aqui é um projétil aqui lançado horizontalmente nas proximidades da superfície da Terra. Em relação à Terra, esse movimento que observamos é uma trajetória aqui parabólica, tá? Esse também é um tipo de movimento que ocorrerão movimentos simultâneos independentes, né? Esses movimentos vai ser composto por um movimento horizontal, que terá a velocidade horizontal de lançamento do projétil. O outro movimento será o movimento vertical, obedecendo, né, a ação da gravidade, ou seja, né, que descreverá um movimento de queda livre, né, em relação a essa direção aí vertical. Então, princípio da independência dos movimentos de Galileu. Então Galileu ele fez um estudo detalhado a respeito da composição de movimentos, e graças a seu estudo, né, foi possível formular um princípio bastante importante, né? Esses movimentos compostos são todos aqueles movimentos que é resultante da composição de dois ou mais movimentos, né? Galileu, né, fazendo esses estudos, ele propôs o seguinte enunciado, né? Se um corpo apresenta um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem e no mesmo intervalo de tempo, tá? Então é justamente, né, esse princípio que vamos utilizar para a descrição do lançamento de projéteis, ou também conhecido como lançamento oblíquo, né? Então podemos estudar independentemente o movimento que ocorre em cada um dos eixos, né? No eixo X, que é o eixo horizontal, e no eixo Y, que é o eixo vertical, seguindo, né, esse princípio, que tornará a nossa descrição muito mais fácil e, né, possível de interpretação, tá? Então vejamos aqui o lançamento oblíquo, né? No caso do lançamento oblíquo, uma vez, né, conhecida a sua velocidade inicial, esse movimento estará inteiramente governado pela ação da gravidade. Então ele é unicamente, né, determinado sabendo-se apenas a velocidade inicial, ok? O que a gente precisa lembrar é que velocidade é um vetor,
E para que um vetor seja completamente especificado, além de apresentarmos a sua medida, né, que é expresso por seu módulo, é também necessário apresentar a sua orientação, que no caso aqui do lançamento oblíquo, né, essa orientação pode ser expressa aqui pelo ângulo que ele forma com a horizontal, tá? Chamado aqui de θi. Bom, a descrição aqui do movimento é feita decompondo-se, né? Então a gente escrevendo aqui na forma vetorial, ou seja, a velocidade inicial, ou também chamada velocidade de lançamento, a gente decomporá nas componentes, né, Vx de lançamento e na componente Vy de lançamento, ok? Então vamos observar aqui. Então seja aqui, né, o vetor aqui, ó, velocidade inicial ou velocidade de lançamento, né? Esse ângulo que ele forma com a horizontal, né, o ângulo inicial, também conhecido como ângulo de lançamento. E quando a gente decompor, né, a gente vai decompor na componente x, a projeção, né, desse vetor na direção horizontal, e a componente y, que é a projeção desse vetor vi na componente aqui, a projeção desse vetor na direção vertical, ok? Então essas componentes aqui, ó, Vxi é a componente x da velocidade de lançamento e o Vy aqui é a velocidade y, a componente y da velocidade de lançamento, né? Vejamos que para acharmos, né, uma vez determinado aqui o valor de Vi e sua orientação inicial, podemos determinar quem são a componente x do lançamento, da velocidade de lançamento, e a componente y da velocidade de lançamento, usando exclusivamente a trigonometria de um triângulo retângulo, né? Então lembramos que, né, o lado aqui, ó, que é oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa, e os dois lados que formam esse ângulo reto é chamado aqui de cateto, né? Então, definindo o que vem a ser cosseno do ângulo θi, né? É o que? Cateto adjacente, ou seja, o cateto que está ao lado do ângulo dividido pela hipotenusa, tá? A partir, né, dessa relação, eu posso isolar Vxi passando Vi, que está dividindo, para o outro lado aqui, multiplicando, tá? Então, essa componente horizontal da velocidade de lançamento é módulo da velocidade de lançamento cosseno do ângulo de lançamento que forma aqui com a horizontal. Se eu escrever a relação trigonométrica, né, seno de θi, isso aqui representa o que? Cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, vai ser o que? O cateto que está oposto a esse ângulo θi, dividido pela hipotenusa, que é Vi, ok? Fazendo o mesmo artifício aqui matemático, né, eu posso isolar Vyi, passando aqui o Vi que está dividindo, para o outro lado aqui, multiplicando o seno de θi. Então temos essas duas relações aqui para determinar as componentes da velocidade de lançamento, tá? Então, uma vez feita a decomposição, né, dessas velocidades de lançamento, podemos aplicar o princípio da composição e independência dos movimentos, né, fazendo a descrição por cada eixo, né? No eixo X, o movimento é considerado aqui um movimento uniforme, né, descrito pela seguinte equação, né? Então, um movimento uniforme, na cinemática a gente precisa apenas de uma equação, né? A posição em função do tempo, né, que é a posição inicial, a velocidade x de lançamento vezes o tempo. Em grande parte das situações, consideraremos essa posição inicial igual a zero, tá? No eixo y, é um movimento com aceleração da gravidade, né? Então, se eu adotar aqui o referencial y positivo para cima,
A aceleração da gravidade que aponta, né, para o centro da Terra é o mesmo que apontar para baixo. Como eles têm aqui, ó, sentidos opostos, né, observe que, né, quando eu escrever aqui a equação, né, da posição ou da altura também, né, em função do tempo, ou pode ser posição y também, como você queira chamar. Então, da altura em função do tempo, né, o termo onde aparece g leva aqui um sinal menos, porque, né, aponta aqui no sentido oposto ao referencial positivo, que é y para cima, tá? Então, essas setas aqui apontadas em sentidos contrários implica aqui nesse sinal aqui da equação, tá? Então você tem aqui a altura em função do tempo é a altura inicial, velocidade inicial de lançamento vezes o tempo menos, né, meio da aceleração vezes tempo ao quadrado. A outra equação é velocidade em função do tempo, né? Aqui é velocidade final ou velocidade no instante de t qualquer, né? Aqui é velocidade, né, inicial ou velocidade de lançamento menos gt, o sinal menos devido aqui, né, g apontar contrário ao referencial. E a equação de Torricelli, que é o que? V final quadrado, né, menos v igual a v inicial quadrado menos duas vezes g vezes delta y, tá? Onde y aqui vai ser o que? A altura final menos a altura inicial. Vocês poderiam também, caso seja conveniente, adotar também o referencial y positivo para baixo, certo? Então, o que é que muda se eu inverter esse referencial, né? Se o referencial y for para baixo, então ele apontará aqui, ó, no mesmo sentido de g, e onde tem menos aqui, ó, passaria a ser mais. Então aqui seria mais e aqui seria mais. E uma segunda diferença é o seguinte, né, que se o y positivo aponta para baixo, o zero seria, né, no ponto aqui mais alto, e o h ou y, né, a altura seria aqui, né, no ponto mais baixo, tá? Então o zero seria em cima, né, nesse caso. Passa. Bom, vamos falar aqui das características, né, do lançamento oblíquo, que é o seguinte, né? Então você tem aqui, né, a velocidade aqui de lançamento, né, dado, né, por esse vetor. Então tem aqui a decomposição, né, nas componentes x e y, tá? E aí ele descreve uma trajetória obedecendo aqui um arco de parábola. Então vejamos que a velocidade horizontal, ó, Vx, permanece constante durante todo o voo, né? Então, uma vez que você determinou aqui o Vx inicial, durante todo o trajeto, essa componente x aqui permanece sempre com o mesmo valor, Vx inicial, até o momento que incidir aqui o chão novamente. Já a velocidade vertical Vy tem valores iguais para alturas iguais, tá? Então, por exemplo, né, nesse ponto, esse Vy aqui para cima tem o mesmo valor desse Vy para baixo. Porém, o Vy é positivo quando, né, a partícula está subindo, e o Vy é negativo quando a partícula aqui está descendo. Então, os valores, ó, esse Vy aqui no ponto 2 é igual em número ao Vy no ponto 4. O que muda aqui é o sinal, tá? Né? Então, no caso 2, a partícula ainda está subindo, então esse valor de Vy é positivo. E no ponto 4, a partícula aqui já está descendo, então esse Vy tem o que? Sinal negativo. Né? O módulo da velocidade vai ser dado por... Lembre que quando a gente decompõe, né, a gente vai utilizar
o teorema de Pitágoras, né? Se esse aqui, né, é o vetor, né, velocidade, né, quando a gente decompõe, por exemplo, aqui está projetado no eixo x e projetado aqui no eixo y, eu posso trazer esse vetor para cá, ó. Então esse lado aqui também mede vy e esse lado aqui mede o que? Vx. Então o vetor velocidade aqui, quando a gente observa, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo, com lados aqui Vx e Vy, tá? E para calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo vai ser o que? Raiz quadrada da soma dos cateto elevado ao quadrado somados, né? Como está aqui. Então Vx é um cateto, então, ao quadrado, mais a soma do Vy, que é o outro cateto elevado ao quadrado somado. Então você tem aí o módulo, né? Em pontos com alturas iguais, os módulos das velocidades são iguais, né? Então é isso que a gente está observando aqui. Então vamos pegar aqui o ponto 2 e 4, que é o seguinte, né? Você tem aqui uma medida aqui, ó, Vx, que é sempre Vxi, né? E esse lado aqui e esse lado aqui é Vy, ok? De acordo com o que vimos, esse Vy aqui em medida é igual a esse Vy aqui, tá ok? Ó, então você tem Vy aqui, como a altura são iguais, o valor de Vy aqui em módulo é igual ao valor de Vy aqui também, tá? Quando calculamos, né, o módulo da velocidade, é o mesmo que a gente calcular a hipotenusa desse triângulo formado aqui, ó, desse triângulo retângulo. Como todas as medidas são iguais, esses módulos aqui são iguais. Então o que é que muda no ponto 2 e no ponto 4? Muda o que? A orientação, tá? Então o que é que a gente tem? Exemplo, né, no ponto 2 e no ponto 4, você tem um módulo de V2 aqui, a velocidade nesse ponto é igual à velocidade nesse ponto em módulo, porém as componentes y da velocidade, né, no caso aqui, elas são opostas, né? Nesse caso aqui é positivo, que está subindo, e nesse caso é negativo, que está descendo. Nos pontos 1 e 5, né, que é no momento de lançamento e no momento que cai no chão novamente, né? Em módulo também, ó, que é a medida aqui, ó, desse vetor é igual o módulo desse aqui também, que é a medida desse vetor aqui, né? Porém, as componentes y, ou seja, o Vy aqui, ó, do lançamento, tem sinal oposto, embora tenha a mesma medida, né, em relação ao Vy aqui no ponto 5. Uma outra característica também bastante importante e que muita gente acaba errando em questões conceituais é que na altura máxima a velocidade não é zero, tá? Na altura máxima a velocidade é diferente de zero e ela terá apenas a componente horizontal, tá? Que é dado por isso aqui, ó, v, né, vetor. Se eu escrever a forma vetorial, vai ser o que? Apenas o que? A componente horizontal, vetor unitário, que aponta aqui na direção do eixo x, ou na direção horizontal. E a componente y, conforme estamos vendo aqui, é igual que a zero. Então, nesse ponto 3, temos apenas aqui a componente da velocidade horizontal, né, e a componente vertical, é a componente vertical que se anula. Então, a velocidade não se anula completamente, né? Você terá velocidade, embora a componente vertical da velocidade é que se anula no ponto mais alto da trajetória, tá? Pronto, então vou pegar aqui um exemplo, né, de extrema importância aqui para mostrar a aplicação, né, de um conhecimento como esse, né, que é o exemplo aqui da mega rampa, tá? Então, a mega rampa ela foi criada nos Estados Unidos pelo skatista profissional Danny Way e aperfeiçoada pelo skatista brasileiro Bob Burnquist, né, que possui
uma pista dessa no quintal de casa, na Califórnia, que é o local onde ele mora, tá? A mega rampa é a modalidade mais radical do skate no mundo, certo? Então vamos observar aqui, ó. Então o skatista ele descerá aqui, ó, por essa rampa aqui, ó, que tem o que 27 metros de altura, né? Que a descida aqui inicial para o skatista ganhar velocidade, podendo atingir, né, nesse ponto aqui, né, mais baixo aqui, né, depois da descida, entre 60 a 80 km por hora, e em seguida, né, ele salta aqui, ó, através de um vão de 20 metros, né, e aterrissando aqui, ó, nessa pista aqui, né, e por fim chegando aqui a um quarter de 8 metros, e no embalo ele ainda executa ali manobras de aéreo, né, que pode subir mais 8 metros, ou seja, ficar a incríveis 16 metros de altura em relação aqui a essa base, né, aqui. Então percebam, pessoal, que né, uma pista bem radical, né? Então, para construir a mega rampa é necessário elaborar um projeto usando diversos conhecimentos científicos, né? Dentre eles o lançamento oblíquo. Então, o que é importante aqui é que quem criou uma pista dessa não fez assim, colocou apenas no papel, né? Precisou fazer diversos cálculos extremamente cuidadosos, porque é o seguinte, né? Um erro de projeto aqui, né, seria o que? Uma pista de skate suicida, né? Não esqueça disso, porque para que, mesmo exigindo uma técnica absurda ali dos skatistas, né, sendo extremamente radical, mas para que o skatista consiga, né, utilizar uma pista dessa, somente se for feito ali um projeto muito bem elaborado e muito bem feito do ponto de vista de cálculo e de tudo, né? Então a altura, o tamanho do vão, as dimensões do quarter pipe são cuidadosamente calculados para que seja possível os skatistas conseguir realizar o salto e efetuar essas manobras com sucesso, né? Caso contrário, né, seria uma pista suicida. Então veja só, esse gráfico aqui, né, foi construído por um aluno meu, né, numa proposta aqui de um trabalho que ele fez, né, utilizou o Excel, bonitinho. O nome dele é Jorge, eu não me recordo aqui o sobrenome dele, né, já tem bastante tempo, né, que ele cursou essa disciplina comigo, mas assim, a ideia inicial partiu o seguinte, né, ele tinha visto lá uma simulação ali na internet, um skatista, né, era uma pista ali que era desenhado ali um arco de parábola, aquela função quadrática, né? Aí quando ele me mostrou aquilo, eu peguei e sugeri para ele, que tal fazermos a mega rampa, né? Procura lá na internet, vê se você acha as dimensões reais, que aí eu oriento você nesse trabalho, né? Ele aceitou o desafio, né? Conseguiu, né, uma imagem lá, né, que era em escala, obedecia ali as dimensões reais, e aí eu pedi para que ele tirasse aquelas medidas, né, transcrevendo ali, né, em escala a medida ali daquele desenho do papel e convertesse ali para medidas reais, para a gente montar aqui o gráfico, né? Então tudo isso aqui foi ele que fez, tá, Jorge, e o resultado foi um resultado ali fantástico, né, que ele obteve. Então observe, os pontos azuis representam aquela pista, né, inicial ali de descida de 27 metros de altura, tá? Os pontos amarelos aqui representa aqui o salto e a trajetória, né, obedecendo aqui um lançamento oblíquo do skatista. Então o que é que Jorge fez, né? Ele calculou, né, qual deveria ser a velocidade que o skatista atingiria, né, nesse ponto, né? Então o que é que ele usou, né? Ele fez aqueles cálculos e a partir daí
alimentou na planilha lá do Excel para que calculasse esses pontos para determinar a possível trajetória do skatista. Claro, ele levou em consideração o módulo da velocidade, a inclinação aqui da rampa e o resultado, né, utilizando essas equações que descreve esse tipo de movimento, foi um resultado que até eu fiquei surpreso, né? Foi um resultado ali fantástico. Veja só, né? Aqui, ó, esses pontos vermelhos aqui representa aqui aquela pista de aterrissagem e seguindo mais aqui adiante o quarter, né? Então o que é que a gente observa aqui, né? Então, quando foi colocado lá no Excel as equações, né, que determina ali a velocidade de lançamento, então foi calculada aqui a possível trajetória, né, do skatista aqui no ar sobre, né, o vão. E o que a gente observou é o seguinte, ó, que a partir do momento que o skatista começa a descer aqui, a aterrissagem, né, do skatista nessa pista aqui, ela se dá de forma aqui, ó, suave, né? Ou seja, o ângulo que o skatista volta aqui é um ângulo similar à inclinação dessa rampa aqui de aterrissagem, né? Então, quem projetou a rampa, né, no projeto, nos cálculos, ele levou até em consideração qual deveria ser a inclinação, né, tomando como base a velocidade que o skatista aqui atingiria, de tal maneira que no retorno aqui, para ele se encaixar novamente nessa pista de aterrissagem, que fosse o mais suave possível. É isso que a gente está observando aqui, né? Caso contrário, né, se houvesse erro de cálculos ou de projeto, né, seria impossível o skatista conseguir, após o salto, conseguir aterrissar aqui com perfeição, né? Mesmo, né, tudo ali projetado bonitinho, mesmo assim exige uma técnica absurda, né, desses atletas, tá? Pronto, então vamos fazer alguns exemplos, né, para mostrar a aplicação desse conhecimento que estamos abordando aqui, né? Uma pedra é arremessada do alto de um prédio de 45 metros com um ângulo de 30 graus e com a velocidade escalar inicial de 20 metros por segundo, né? Deixa eu colocar o desenho aqui que fica mais fácil. Então, né, um cidadão está aqui, né, no alto do edifício, onde ele tem aqui 45 metros de altura, e desse ponto ele arremessa aqui, ó, uma pedra com essa angulação, né, e a velocidade escalar inicial aqui, esse número aqui está me representando o que? O módulo da velocidade, tá? Aí, de acordo com essa descrição, pede-se 4 coisas aqui para a gente calcular, né? No item A, pede aqui para calcular o tempo que a pedra permanece em voo. No item B, pede qual a velocidade da pedra antes de alcançar o solo, né? No item C, pede qual a altura máxima atingida. E no item D, pergunta aqui qual o alcance. Então, antes de começarmos a resolver, a gente vai fazer a decomposição vetorial, né, conforme, né, foi expresso anteriormente. Então, decompondo aqui, ó, vetorialmente, o que é que você tem aqui, né? A componente x da velocidade inicial vai ser o que? Módulo da velocidade, que é 20, cosseno do ângulo com horizontal, 30 graus. Fazendo essa conta, encontramos aqui 17,32 metros por segundo. E para calcular a componente y da velocidade inicial, vamos pegar o módulo da velocidade de lançamento vezes seno do ângulo, que forma aqui com horizontal. Fazendo essa conta, encontramos aqui, ó, 10 metros por segundo. Então vamos resolver agora o item A, né? No item A, ele quer saber o tempo de voo. Então o tempo de voo vai ser o tempo que a pedra vai o que? Descrever essa trajetória aqui, tá? Ora, então a gente
precisa achar o tempo de voo, ou seja, que a pedra vai ser até o momento em que a altura y é igual a zero, né? Então observe, de acordo com o referencial que a gente está adotando, né? Então vamos adotar y igual a zero aqui no chão, né? Aqui no alto do prédio é o que? Y igual a 45, então zero no chão. Então a pedra vai voar até o momento que ela atingir o chão, ou seja, y igual a zero, tá? Então tá aqui. Então precisamos agora da equação da altura em função do tempo, né? É dado por essa equação aqui, ó. Y, né, vai ser igual a y inicial mais vy inicial vezes o tempo menos meio g, que é a aceleração da gravidade, vezes t ao quadrado, tá? Então vou substituir y igual a zero nessa equação, ou seja, aqui no lado esquerdo, né, nesse ponto aqui, e vamos substituir os dados da questão, né, onde y inicial aqui é 45, né, o vy inicial aqui é 10, né, que calculamos, e meio vezes 9,8 da aceleração vai dar o que? 4,9. Então vai ficar, né, ficou assim a equação. Se observarmos, né, isso aqui é a equação do segundo grau em t, né, vou só rearrumar aqui, né, colocar o termo em t ao quadrado para frente, né, e colocar aqui dessa forma. Então temos aqui a equação do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau, podemos achar o delta, né, pela fórmula que é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que b é o termo que multiplica t, o a é o valor que multiplica t ao quadrado e c é o termo independente aqui, né? Então substituindo aqui os valores, né, então vai ficar o que? 10 ao quadrado menos 4 que multiplica a, que é esse menos 4,9, vezes c, que é o que? 45, né? Então 10 ao quadrado é o que? 100. Esse menos com esse menos vai dar mais. Multiplicando aqui esses números vai dar 882. Somando aqui o delta dá esse valor. Ok? Pronto, agora para acharmos, né, os valores de t, vamos escrever aqui a fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá? Então substituindo aqui o b é 10 mais ou menos raiz de delta aqui sobre 2 vezes a, tá? Então aqui eu já multipliquei, ó, 2 vezes a. Lembrando que quando eu tenho mais ou menos aqui, na verdade aqui temos duas equações, ok? Uma equação é menos 10 mais raiz de delta sobre isso, sobre 2a aqui, tá vendo? E a outra vai ser o que? Menos 10 menos raiz de delta sobre 2a, que está aqui. Então a gente dividiu aqui nas duas soluções possíveis, né? Então uma é esse aqui mais a raiz de delta e outra é esse aqui menos a raiz de delta, tá? Então resolvendo isso aqui, então aqui deu menos 2,18 segundos e resolvendo essa de baixo deu o que? 4,22 segundos, tá? Lembrando que fisicamente só existe o que? Tempos o que? Positivos, né? Tempo negativo não existe. Então o t igual a zero é o momento que a pedra foi arremessada. 4,22 segundos depois foi o instante que a pedra incidiu o chão, né, e terminou o voo. Então nesse caso, né, descartaremos essa resposta aqui, menos 2,18, tá? Já que não tem tempo negativo. Então o tempo de voo aqui deu o que? 4,22 segundos, tá? Vamos agora ver o que se pede aqui na situação B, né? Qual a velocidade da pedra antes de alcançar o solo? Isso aqui eu gostaria até de chamar a atenção, justamente pelo fato de que, né, existe aqui uma interpretação, tá? Toda vez que ele escreve assim, né, antes de alcançar o solo, ele está falando ali no momento imediatamente
antes, ou você pode interpretar também assim: com que velocidade a pedra atingiu o solo, tá? Então é justamente isso que a gente vai calcular aqui. Então a gente vai igualar, né, o y igual a zero e vai encontrar justamente a velocidade nesse ponto aqui que incidiu o solo, tá? Então o vetor velocidade, né, que a pedra atingiu o solo é, então estou usando esse conceito aqui. Então tá dado aqui, ó, v, né, vai ser o que vxi, lembrando que a componente x é a mesma durante toda a eternidade, né, durante todo o voo. Isso aqui não muda. O que deve ser calculado é o vy, né, que muda no decorrer do trajeto, tá? Como a gente já sabe, né, que a pedra atingiu o solo nesse instante de tempo, né, eu posso escrever a velocidade de y em relação ao tempo, né, em função do tempo aqui, e vamos substituir esse tempo de voo nessa equação, né? Então pegando aqui, ó, o vy inicial, que é 10, que substitui aqui, né, menos a aceleração da gravidade vezes o tempo de voo. Calculando isso aqui, encontramos que, né, o vy é menos 31,4 metros por segundo. Portanto, encontramos aqui um resultado, né, de acordo com o que esperávamos, né, que é uma velocidade negativa, já que a pedra estava caindo, né? Lembre-se que acabamos de descrever, né, quando está subindo, o vy é positivo, quando está descendo, o vy é negativo. Isso nesse referencial que y positivo é o que? Para cima, tá? Assim, né, podemos escrever que a velocidade é no vetor velocidade. Então vamos substituir aqui, ó. O vx é sempre o mesmo, esse aqui, e o vy é esse valor que acabamos de encontrar, né? Não esquecendo, né, que a velocidade aqui ela é sempre, não esquecendo aqui de colocar a unidade da velocidade, né, que é metros por segundo, tá? Se eu quiser aqui, ó, calcular o módulo, né, cujo módulo vai ser dado por, então, né, o módulo de v, né, vai ser o que? Raiz quadrada, faltou só fechar o parênteses aqui, tá? 17,3 ao quadrado mais 31,4 ao quadrado. Aqui eu coloquei mais pelo seguinte, né? Toda vez que você for calcular o módulo de um vetor, não importa se a componente é negativa ou positiva, se eu elevo esse número ao quadrado, vai ficar o que? Menos vezes menos vai dar mais, então não importa o sinal. Se for positivo ou negativo, no cálculo do módulo, isso aqui sempre soma, né? Nunca subtrai. Então, fazendo essa conta, encontramos aqui, ó, que isso aqui equivale ao que? A 35,9 metros por segundo, tá? No item C, pede ali a altura máxima, tá? Então, a condição, né, que a gente tem na altura máxima é que o vy aqui é igual a zero, tá? Então, só para lembrar, né, naquela descrição que fizemos, ó, nesse ponto aqui de altura máxima, a componente, né, vertical, ou seja, a componente y aqui da velocidade se anula. Então, para isso, né, vamos escrever aqui a equação de Torricelli. Eu poderia também fazer outro caminho, né, mas esse aqui é o mais curto. Então, né, eu vou considerar, ó, esse vy igual a zero aqui no lado esquerdo dessa equação, né, já que esse vy final aqui é zero. O vy inicial vai ser esse aqui que vamos substituir. O y máximo é o que a gente vai calcular agora, e o y inicial é esse o que? 45, que está aqui, né? Ora, então substituindo aí, né, o vy final zero, o vy inicial menos duas vezes a aceleração da gravidade, que multiplica y máximo menos o que? 45. Ó, passando todo esse termo para o outro lado, né, ao mudar de lado ele mudou de sinal.
Então ele estava aqui, ó, do lado direito, passei todo esse termo para o lado esquerdo, ficou aqui positivo, tá vendo aqui? Esse produto aqui, ó, 2 vezes 9,8 dá o que? 19,6. Se ele está aqui multiplicando, eu vou passar esse camarada aqui, ó, que está multiplicando aqui no lado esquerdo, para o lado direito, que dividindo, tá? Então eu passei aqui dividindo. E aí sobrou aqui no lado esquerdo y máximo menos 45, né? Então resolvendo isso aqui, né, eu vou dividir aqui, ó, 100 dividido por 19,6 somado com 45, né, que ele vai passar para o outro lado. Fazendo essa conta aqui, vocês vão encontrar aqui, ó, 50,1. Então nesse ponto aqui de altura máxima foi o que? 50,1 metros. E por fim, né, no item D, ele pergunta aqui qual o alcance. O alcance, na verdade, é a distância horizontal que foi percorrida durante o voo, né? Então, por exemplo, ela foi lançada desse ponto e incidiu o solo nesse ponto aqui. Então, vamos considerar o x inicial aqui, ó, igual a 0, e vamos calcular qual é essa distância aqui horizontal, né? Então, novamente, utilizando ali o princípio da composição e independência dos movimentos, né? Vamos utilizar aqui o tempo de voo, certo? Para saber qual a distância horizontal que a pedra vai correr, uma vez que a gente sabe que a velocidade horizontal foi dada por isso aqui, né? Então, escrevendo a equação da posição em função do tempo, né? Lembrando que na maioria dos casos consideraremos o x inicial aqui igual a 0, né? Bastando aqui, ó, substituir apenas essa velocidade e o tempo de voo aqui, né? Fazendo esse produto, encontraremos aqui, ó, o x sendo aqui, ó, igual que 73, né, 1 metros. Ok? Então tá aí dado. Bom, eu vou resolver agora uma questão 2, que é uma questão que eu julgo aqui bastante interessante, né, que mostra aqui uma situação aplicada, né? Então vou ler o enunciado aqui para vocês. Você deseja projetar uma pista para a prática de esportes radicais. Nessa pista, o esportista descerá através de uma rampa R1, então ele descerá aqui, ó, né, de uma altura aqui de 8 metros e saltará um vão D, né? Ele saltará aqui a partir do ponto A, né? Que está situado aqui, ó, 3 metros acima. Então olha aqui, ó, essa linha aqui de altura, 3 metros acima. Então esse ponto A está 3 metros acima desse nível mais baixo aqui, tá? Então, desprezando e a angulação também, né? Ele está 3 metros acima, né, do nível mais baixo e está com uma angulação aqui de 30 graus em relação horizontal, tá? Desprezando as forças de atrito e da resistência do ar, encontrar qual deve ser a máxima distância D do vão para que o esportista consiga saltar com sucesso. Claro, eu estou falando aqui máxima porque é o seguinte, né? Se for menor, ele salta com certeza. Se for maior, né? Se você colocar um D maior aqui, ele não vai conseguir chegar nem B, né? Ele vai cair aqui no vão, né? Então a máxima distância que eu posso colocar, né, para que o salto seja executado. Bom, então vamos lá, né? Vamos dividir em diversos problemas, né? Que a gente, além do lançamento oblíquo, a gente vai precisar saber também, ó, determinar qual a velocidade aqui no ponto A. E para isso vamos resolver aqui no passo 1 um problema anterior para achar essa velocidade, né? Então vamos determinar a velocidade do esportista aqui no ponto A. Eu posso utilizar a equação de Torricelli, tá? Só que é o seguinte, né? Nesse ponto aqui eu vou chamar o y inicial e no ponto
A aqui é o y final, tá? E ele vai, eu estou aqui dizendo que a velocidade inicial, ou seja, ele vai partir desse ponto a 8 metros de altura com a velocidade inicial igual a zero, tá? Então eu posso escrever aqui a equação de Torricelli. Então o VA aqui é a velocidade final, ou seja, a velocidade aqui no ponto A, tá? E o VI aqui é a velocidade inicial, que vai ser nesse ponto aqui situado a 8 metros de altura, menos duas vezes a gravidade, altura final menos altura inicial, tá? Então as informações estão todas aqui. Vamos substituir nessa equação, ou seja, esse VF aqui é a velocidade aqui no ponto A, conforme estamos colocando aqui, O V inicial aqui é igual a zero, menos duas vezes a gravidade, a altura final, que é 3, menos a altura inicial, que é 8, tá? Então veja que vai ficar positivo isso aqui, Esse menos, aqui vai dar negativo também, ó, quando eu fizer essa conta, que aqui vai dar menos 5, Então menos com menos vai dar mais, aí você vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 9,8, vezes 5, É que eu já fiz direto aqui, então 2 vezes 9,8 vezes 5, isso aqui dá 98, então V ao quadrado igual que 98, tirando a raiz de 98, a raiz quadrada, então esse V vai ser o que? 9,9 metros por segundo. Então ele tem aqui um módulo dado por esse valor aqui, Aí precisamos agora fazer a decomposição vetorial. Então o problema 2 agora vai ser o problema a partir do ponto A, ele vai ser lançado aqui obliquamente para atingir o ponto B, tá? Então começamos aqui fazendo a decomposição vetorial, as velocidades x e y inicial, que é dada aí no ponto A, Então Vx inicial vai ser o que? Módulo da velocidade vezes cosseno do ângulo, cosseno de 30. Fazendo essa conta aí na calculadora, vocês vão encontrar aí, ó, 8,57 metros por segundo. E a componente y da velocidade inicial, vai ser o que? Módulo da velocidade vezes seno do ângulo, que fazendo essa conta vamos encontrar aqui, ó, 4,95 metros por segundo. Bom, feito isso, vamos calcular agora o tempo de voo, Uma vez, que você determinou aqui essas componentes Vx e Vy, da velocidade de lançamento, eu posso escrever a equação aqui da altura em função do tempo, que ele vai ser lançado, a partir aqui do ponto A, e incidir novamente do ponto B. Observe que o ponto A e o ponto B estão aqui numa mesma altura, tá vendo aqui? E essa altura é o que? De 3 metros, que é o que a gente vai substituir aqui na equação, Então, nesse segundo problema do passo 2 aqui, ó, o YA é o ponto inicial e o YB é o ponto final, tá? Como as alturas são iguais, a altura aqui em B é 3 e a altura A aqui é 3, tá vendo? Então substituir aqui na equação. Esse aqui é a velocidade Y inicial, vezes o tempo, que foi o que a gente acabou de calcular aqui, menos, meio vezes a aceleração da gravidade, Então, meio vezes 9,8 dá o que? 4,9, tá? Então, vamos fazendo aqui, Passando esse 3 por outro lado, vai ficar o que? Menos 3 mais 3 vai o que? Zerar. E aí ficamos com essa equação aqui, ó, uma equação do segundo grau incompleta, tá? Existe uma forma, se você quiser, você pode resolver por delta e utilizar a Bhaskara, mas quando a gente tem uma equação do segundo grau incompleta, existe uma outra forma de resolvê-la, que é o seguinte, então reescrevi aqui a equação, vamos aqui para o rascunho, então está aqui aquela equação, vou passar esse 4, ou menos 4,9t ao quadrado para o lado esquerdo. Quando eu passei, mudou o sinal,
E esse 4,95t também passei aqui para o lado esquerdo, também mudou o sinal, ficando aqui negativo, tá? O que a gente observa agora é que o t é fator comum, posso colocá-lo em evidência, tá? Então, colocando o t em evidência, né, vai ficar o que? T que multiplica 4,9t menos 4,95 igual a zero. Para verificarmos se isso aqui está correto, eu vou aplicar a distributiva e ver se volta a ser o que era a equação de cima, né? Então, ó, t vezes 4,9t dá o que? 4,9t ao quadrado. T vezes menos 4,95 vai dar o que? Menos 4,95t. Ora, então está o que? Correto. O que observamos aqui, que a equação está na forma fatorada e igualada a zero, tá? O que a gente tem aqui é o seguinte, é o produto de dois números, tá? Um número é t e o outro número é o número dessa expressão que está aqui dentro. Nós sabemos que a multiplicação de dois números só dá zero em uma das seguintes condições que eu vou descrever agora. Se o primeiro fator for zero, aí dá zero. Se o segundo fator for zero, aí também a multiplicação vai dar zero. Ou se ambos forem zero. Então, somente nessas três condições, tá? Então, o que é que eu posso fazer aqui, né? Ó, eu reescrevi aqui, ó, essa equação aqui na forma fatorada e vamos dar continuidade aqui. Então, eu falei o seguinte, né? Que esse produto aqui só pode dar zero se t for igual a zero ou se a expressão que está aqui dentro do parêntese for igual a zero, tá? Então, uma das soluções dessa equação a gente já tem t igual a zero. A outra solução, né, basta eu resolver essa equaçãozinha aqui, né? Passo 4,95 por outro lado, né? Esse 4,9 tá o que? Multiplicando, passo por outro lado dividindo. 4,95 dividido por 4,9 vai dar o que? 1,01. Pronto, encontramos os dois pontos, né? Quando a altura era o que? 3 metros, tá? Que é em t igual a zero e t igual ao que? 1,01 segundos depois. Então tá aqui a solução. Só que o que eu quero calcular aqui é justamente o que? O tempo de voo. Então não me interessa t igual a zero, tá? Essa equação aqui ela tá me dando o seguinte resultado, ó. A altura aqui, ó, era igual a 3 metros, que a gente substitui aqui na equação, no instante zero, que era quando ele estava aqui no ponto A, e depois 1,01 segundo depois, que é quando ele atingiu aqui o ponto B, né? Que ele sobe, atinge a altura máxima, começa a descer, 1,01 segundo depois ele atinge aqui o ponto B, tá? Então, a solução igual a zero não me interessa, né? Que eu só quero saber o tempo de voo para calcular o alcance. Pronto, feito isso aqui, já temos todos os elementos que precisamos. Utilizando o princípio da composição e independência aqui dos movimentos, a gente sabe que o movimento no eixo X é um movimento com velocidade constante, né? Como calculamos a velocidade aqui em relação ao eixo X, que é dado, né, por esse valor aqui, basta eu substituir aqui na equação, né? Ó, o XD aqui eu estou representando como a medida D aqui do vão, tá? Então, na maioria dos casos, esse X inicial posso considerar aqui igual a zero, né? Resultando aqui na equação que vai ser o que? Vx inicial, que é esse 8,57, vezes o tempo de voo, para eu achar o alcance que é representado por essa distância horizontal, né, que o esportista vai percorrer. Calculando isso aqui, encontramos aqui 8,66 metros, que deve ser o tamanho mínimo do vão, tá? Ou tamanho mínimo não, desculpa, o tamanho máximo. Bom, pessoal, eu fiz aqui um caminho que é maior. Existem equações que podem simplificar esse resultado, mas eu prefiro construir
né, a partir dessas equações, porque essa construção possibilita resolver qualquer questão. Por exemplo, para achar o alcance na equação lá do prédio, com os conceitos que eu vou mostrar agora, não seria possível aplicar e resolver diretamente, tá? Então, tudo tem o ônus e o bônus, né? Então, vou apresentar aqui umas equações que são mais diretas, porém, ela oculta alguns entendimentos do processo, né? Então, torna-se algo mais mecânico e você não percebe muitas coisas que estão acontecendo. Mas vamos lá. Pronto, então, movimento aqui de um projétil, né? A trajetória aqui do projétil, ela é unicamente determinada quando se conhece aqui o vetor velocidade inicial, conforme eu falei anteriormente, né? Então tá aqui, né, um lançamento aqui de projétil, descrevendo aqui uma trajetória aqui parabólica, né? Aqui a aceleração da gravidade, né? Então, de acordo com o que falamos, você tem aqui a velocidade, né, da componente x, ela é a mesma durante todo o voo, né? E pode ser calculado, né, pelo módulo dessa velocidade de lançamento, ou seja, essa medida vezes o cosseno do ângulo de lançamento, né? Isso aqui é constante durante todo o voo, essa velocidade. E a componente da velocidade Vy deve descrever a equação da velocidade em função do tempo com um movimento que tem aceleração igual à aceleração da gravidade, tá? Então vai ser o que? Vyi menos o que? Gt. Lembrando que esse Vyi pode ser calculado aqui, ó, como sendo, né, módulo da velocidade de lançamento, ou seja, essa medida, vezes seno desse ângulo. Então está aqui descrito aqui na equação. Ó, eu estou passando um pouco rápido, que o interesse aqui não é nem tanto a dedução, tá? Então algumas contas aqui, as passagens vão ser rápidas mesmo, né? O que eu quero mostrar aqui são as equações da fórmula final, ok? Então, o tempo para atingir a altura máxima, a gente vai adotar aqui na equação, na altura máxima, nesse ponto C aqui, ó, o Vy é igual a zero, e aí a gente substitui justamente aqui, ó, nessa equação. Então eu vou fazer um pouco rápido isso aqui, né? E aí você resolvendo, né? Só que ao invés de você resolver nessa, você vai igualar a zero a esse termo aqui. E aí você resolve isso aqui e você vai encontrar que esse t aqui, ó, quando é igual a zero, vai dar essa expressão aqui, tá? A altura no tempo na altura máxima, para eu achar, basta eu pegar esse tempo que eu acabei de encontrar aqui na altura máxima e substituir na equação da altura em função do tempo, tá? Quando eu substituo aqui, a equação está aqui, ela, né? Lembrando que esse Vy, né, colocando em termos aqui de decomposição vetorial, vai ser o que? Vi, né, ao quadrado vezes seno ao quadrado, né, de θi, dividido aqui por 2g, né? Ou seja, então note que esse movimento ele é simétrico. Simétrico quer dizer o seguinte, né, como se fosse um espelho. Então o que acontece, ó, né, do ponto A até o ponto C é o que acontecerá do ponto C ao ponto E, né? Isso aqui é como se fosse uma imagem de espelho, né? Simétrico significa, né, a grosso modo, né, grosseiramente falando, né, que simetria tem a ver com distâncias, né? Então note que esse movimento é simétrico. Então se o movimento de A a C, né, é simétrico em relação de C a E, então o tempo que ele leva para ir de A até C é o mesmo tempo que ele leva para ir de C até E, tá? Aí eu posso substituir aqui o alcance horizontal, né, até voltar aqui à altura inicial. Então
aqui eu estou chamando de R, que é essa distância horizontal percorrida, né? E aí o Vx vai ser igual a esse tempo aqui, ó, duas vezes o tempo aqui de subida, né? Esse TH aqui foi o tempo que ele levou para atingir a altura máxima. Cadê o valor de TH? O TH é essa expressão aqui, tá? Então, quem quiser deduzir, mas não sei se seria interessante, você vai substituir naquela equação essa expressão aqui, tá? Então, ó, aqui é aquela equação, né? X igual a x inicial mais Vx inicial vezes o tempo. O x inicial for considerado zero. O Vx inicial, que é aquele, né, VI cosseno de θi, vezes duas vezes o tempo de subida, né? Ou seja, que aqui ele pegou, que ele quer saber qual o tempo que a partícula leva, né, para percorrer todo esse trajeto aqui horizontal, né? Então eu igualei aqui o tempo duas vezes o tempo de subida, que é o tempo para subir mais o tempo para descer, né? Que vai ser a mesma distância, né? Se você aplicar o princípio da composição e independência do movimento, que ele vai percorrer com esse Vx aqui inicial, né? Essa distância horizontal aqui, que vai ser essa distância R, dada aqui, né? Então, substituindo aqui, já foi feita aqui a substituição do TH e foi feita a substituição também do Vxi, que é VI, né, vezes cosseno, né, de θi. Por isso que apareceu dois fatores, ó. Repare que no TH tem um VI sobre G seno de θi. No outro aqui tinha VI cosseno de θi. Aí a dedução é um pouco grande, né? Porque envolve lá relações trigonométricas, né? Identidades trigonométricas, que você vai chegar nessa relação aqui. Mas o que eu estou querendo chegar é numa fórmula pronta, tá? Para um dado módulo aqui da velocidade inicial, o alcance máximo vai ser dado, né, quando for o que? 45 graus, tá? Ó, a fórmula do alcance é essa aqui, tá? E isso aqui eu discuti em sala, né? Que é o seguinte, né? Que o alcance máximo vai ser, se for lançado aqui, né, sob um ângulo aqui de 45 graus, né? Ou seja, então o valor que vai dar, o valor máximo do seno é se o ângulo aqui for 45, né? Aí 2 vezes 45 vai dar o que? 90. Seno de 90 é igual a 1. O valor máximo do seno é igual a 1. Ou seja, então isso aqui, essa equaçãozinha aqui mostra que o alcance máximo é quando é lançado com 45 graus, tá? Então o alcance máximo também, né? Se o ângulo aqui for de 45, a fórmula se reduz a isso aqui, tá? Mas a fórmula importante que eu quero para aplicar ali na questão da rampa projetada, né, para esportes radicais, é essa fórmula aqui, tá? Então vamos lá, a mesma questão, que é o seguinte: eu preciso saber qual o módulo da velocidade aqui no ponto A. Isso aqui nós já fizemos, né? Então utilizamos, né, aqui no ponto inicial, altura 8, nesse ponto A, que é o ponto final, altura aqui igual a 3, e a velocidade inicial nesse ponto foi de 0, né? Substituímos aqui na equação de Torricelli, chegamos que o módulo da velocidade aqui no ponto A é de o que? 9,90 o que? Metros por segundo, tá? Pronto. Com essa descrição, você tendo aquela fórmula pronta, o alcance fica muito mais rápido de calcular. Porém, você perde o entendimento de coisas extremamente importantes aqui, né, num assunto tão rico como esse, que é o lançamento oblíquo, tá? Mas vamos lá. Se você substituir essa fórmula direto, né, repare, eu coloquei aqui de novo, né, que é essa fórmula aqui, ó, que estamos utilizando. Isso aqui é o módulo da velocidade, que é aquele 9,90 dividido pela gravidade, seno de duas vezes o ângulo lá de lançamento, tá?
Então vamos substituir, 9,90 elevado ao quadrado dividido por g, sendo do ângulo de 2 vezes esse ângulo aqui de lançamento. Calculando isso aqui, encontramos, né, o mesmo resultado, né, do item anterior, tá? Opa, desculpa aqui, viu, gente? Às vezes o dedo escapa aqui na correção. Mas se você fizer a conta, vocês vão encontrar que esse resultado aqui vai dar esses mesmos 8,66 metros, ok? Aqui só tem um errinho aqui, né? Tá, então então vamos lá. Bom, então eu queria mostrar que existe aqui uma maneira mais simplificada, mas ela é bastante interessante a ser aplicada essa fórmula para situações que você já de casos específicos, né? Você realmente ganha tempo. Mas assim, a descrição anterior, embora seja, né, muito maior, envolve, né, muito mais conhecimento, mas naquela descrição anterior você consegue resolver qualquer situação, né, que muitas vezes pode não ser possível resolver através de uma fórmula pronta. E lembrando também, né, que a fórmula pronta, se você não tiver opção de consulta, né, quanto mais coisa você fica decorando ali na cabeça, né, maior a possibilidade de esquecer e não conseguir lembrar na hora que precisa utilizar. Bom, por mais, né, isso aqui que eu tenho a apresentar para vocês, né, espero aí que façam bons estudos e até a próxima.